Olá, tudo bem? Vamos falar sobre crianças? Vocês sabiam que o Brasil é o maior produtor de crianças assassinas do mundo e que isso tem praticamente 4 culpados? Vocês sabiam que existem soluções muito práticas no mundo todo que dá para solucionar isso de uma forma, digamos assim, mais ou menos simples? É sobre isso que eu vou falar agora. Os principais culpados disso são, basicamente, o aparelhamento político ideológico dos 3 poderes, isso é fato. O ECA, sim, o ECA. Os deputados e senadores que participaram da formulação do ECA, porque, lógico, todo mundo iria saber que iria terminar nisso. Não tem saída. Gente, vou falar sobre uma saída muito simples. Eu vou contar aqui uma história que aconteceu, que vocês podem pesquisar, que é muito fácil vocês encontrarem, está no Google, de uma criança de 12 anos que ela foi condenada à prisão perpétua. Mas como que isso funciona? Nesse país onde esse fato aconteceu, a criança, quando era condenada, ela vai para uma instituição de menores e quando completa 18 anos, ela vai para um presídio. Mas isso é cruel? Não. Entenda como funciona lá. Uma criança, um menor de 18 anos, quando ela é julgado, o poder não está somente na mão do juiz, o que é extremamente correto. Ele julga junto com uma comissão multidisciplinar, formada, por exemplo, por um médico psiquiatra, um psicólogo, um assistente social e diversos profissionais daquela área. O que é muito bom até, porque é muito poder para uma pessoa só decidir. Uma junta multidisciplinar, ela é muito mais eficiente. E essa junta multidisciplinar chegou à conclusão que essa criança é um ponto fora da curva, ela não podia ser ressocializada. Então, ela foi presa, prisão perpétua, quando completou 18 anos foi para um presídio normal e algum luminar, algum relativista, chegou à conclusão que ela deveria ser ressocializada com apoio da mídia e outros movimentos ideológicos conseguiram soltar essa pessoa quando ela completou 30 anos. 2 anos depois, com uma arma ilegal, ela matou uma outra pessoa no posto de gasolina. E agora, quem é que vai pagar pela vida dessa pessoa? Então, essa questão ela é muito forte, ela funciona. Essa pessoa nunca deveria ter saído da cadeia. É um ponto fora da curva, é uma exceção. O ECA trata exceção como regra. E não é verdade. A maioria das crianças no Brasil não são assassinas. Essas crianças são pontos fora da curva. Então deveriam estar fora da sociedade. Como que funciona o ECA para vocês entenderem como o ECA é extremamente maléfico para o Brasil? O ECA, uma criança que cometeu o ato infracional. O juiz que ouviu as testemunhas e que sabe da gravidade daquele crime, ele só pode determinar a internação dessa criança. A criança pode ficar no máximo 3 anos interna. Quando ele determina a internação, essa criança ela é reavaliada a cada 6 meses no máximo. Aí entra o juiz da execução. Esse juiz da execução ele é proibido de saber o que essa criança fez, sobre a gravidade, sobre a crueldade, sobre as testemunhas. Ele não pode saber de nada. O juiz da execução ele só fiscaliza se essa criança se comportou bem na instituição. Se ela se comportou bem, ela sai e com a ficha limpa. Ora, todos vocês sabem que nos Estados Unidos, por exemplo, atores, juízes e políticos que tiveram a ficha suja, cometeram crimes, todo mundo fica sabendo o resto da vida. Vocês podem pesquisar, tá na internet, vocês vão ver diversos atores, juízes, políticos, ficha suja continua, até para todo mundo saber quem é aquela pessoa. E se a pessoa se regenerou, ótimo, mas se ela for julgada por um crime gravíssimo, é prisão perpétua. E essa criança, até 6 meses, se ela se comportar bem, e todo mundo sabe que bandidos muito perigosos se comportam muito bem na cadeia, ela será solta. Por isso que no Rio de Janeiro, na média, uma criança que comete um assalto, 5 meses ela está na rua. Uma criança que comete estupro, 7 meses ela está na rua. E uma criança que comete um assassinato, em média 8 meses ela está na rua. Então o ECA é uma fábrica de fazer bandidos. Ele não pune como deveria, ele não ajuda a sociedade, muito pelo contrário, a violência está aumentando cada vez mais. Por isso, eu particularmente, eu sou contra a redução da maioridade penal, porque crianças em situação de risco, em áreas de situação de risco, quando reduzir a maioridade penal, os traficantes vão pegar cada vez crianças menores. Então, eu prefiro que seja dessa forma, mas se a maioria desejar, assim tal, eu irei votar a favor da redução da maioridade penal. Mas essa ideia, eu acho ela muito mais capaz e muito mais útil para todos nós. Eu sou o capitão Durval Ferreira, sou oficial de carreira do Exército Brasileiro e jornalista, sou formado pela Academia Militar das Agulhas Negras, sou candidato a deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro, número 9001 pelo PROS.
Pensem nisso.